Sem Deus, a gente não é nada. Sem Deus, a gente não é ninguém. Eu, mesmo tendo tudo que eu precisava, eu tinha uma tristeza grande, uma tristeza que vinha de dentro do meu coração. Eu não sabia de onde vinha. Parecia que eu ia perder, parecia que de qualquer momento eu ia perder tudo o que eu tinha, o que eu era. E nesse momento eu conheci uma pessoa que me levou até um centro espírita. E lá nesse centro espírita, eu me senti naquele primeiro momento, falei, pronto, me achei, né? Aqui que eu vou ficar. Mas foi a maior ilusão que eu fiz na minha vida. Naquele momento eu achava que aquilo estava bom para mim, né? Que eu poderia fazer alguma coisa, algo diferente que talvez preenchesse a minha vida. Mas não foi isso que aconteceu. Podia viajar, eu podia ir numa festa, nada, nada. Uma solidão tão grande. Na calada da noite, era aquele pensamento mutilador, aquela tristeza que não tinha fundamento. A minha filha perguntava para mim, mãe, por que você chora tanto? Mãe, por que você está chorando? Ah, deixa eu chorar. E o ano passado, eu fiquei muito doente, uma doença na parte neurológica, e fui parar na UTI do hospital. E de repente eu notei que eu não estava enxergando realmente, não estava enxergando nada. Daí eu comecei a gritar. Comecei a chorar, e comecei a chorar muito, e gritava, e falava, meu Deus. Aí eu gritei, meu Deus, não me deixa cega. Eu acho que fiquei com medo de morrer. E eu ainda me questionei, Deus, se eu morresse hoje, o que eu ia te apresentar? Eu fiz essa pergunta. E daqueles dias eu fui sentindo um velório dentro do meu coração, um velório que era uma morte minha, que eu sabia que alguma coisa diferente tinha acontecido. E a minha amiga, Lili, uma amiga irmã, foi no hospital me visitar e ela me falou para mim, vamos na igreja. Ela já me chamava para vir na igreja, mas eu falava, não, eu não vou. No domingo de manhã, eu acordei de madrugada, umas 4 e pouco da manhã, muito abalada, muito... E eu pensei, sabe de uma coisa? Hoje eu vou na igreja. Quando eu entrei aqui no portão da igreja, eu senti uma coisa muito nova na minha vida. Parece que eu estava sendo liberta de alguma coisa e que aqui eu tinha uma proteção. Eu comecei a chorar muito, chorei muito mesmo e pedi a Deus naquele momento, Deus me liberta, o que eu tenho, do que eu tenho. Eu sou uma pecadora, mas me liberta. No mesmo dia, a Lili me ligou, como é que você tá? Você tá bem? Eu falei, tô bem, gostei, amei na igreja, foi muito bom, mas tem alguma coisa de errado comigo ainda. E daí, ela falou, olha, na quinta-feira tem cura e libertação. Eu falei, eu vou. Aí teve o pastor Márcio Tunari que pregou naquela quinta-feira. Quando terminou o culto, as pessoas iam lá falar com ele. Eu falei, também vou lá falar com ele. E daí eu falei, olha, eu tenho uns objetos em casa, né, que era de cultuação do centro espírita. E ele falou para mim, coloque numa sacola e traga tudo para mim do domingo. Isso era numa quinta-feira. E eu peguei o saco, comecei a colocar coisas, enchi 2 sacos de objetos. Daí vim para a igreja, o pastor Donala tinha combinado comigo aqui na igreja, na hora marcada, eu estava esperando ele, uma chuva. Naquele momento que eu estava conversando com o pastor, o meu medo era que tudo que eu tivesse feito pudesse ter atingido os meus filhos de alguma forma. Na outra quinta-feira que eu vim até a cura e libertação, na hora do culto eu tive uma possessão demoníaca. Foi muito feio a situação e que ali eles repreenderam e provavelmente era aquilo que vinha me deixando eu naquela tristeza, naquela aflição. E daquela quinta-feira para frente eu senti que eu fui liberta. E naquela semana seguinte, na minha casa, eu tive um problema muito sério com meu filho. Meu filho é Jamil, ele estava ainda com 4 aninhos, agora ele fez 5. Daí ele falou, mãe, eu tô vendo coisas estranhas, eu tô vendo bicho, eu tô vendo gente morta. Peguei a Bíblia, daí abri o Salmo 23 e comecei a orar com ele sentou e vomitava.
e me dizendo: mãe, eu não consigo me livrar disso, mãe. Eu falava: filho, por favor, meu Deus, me acuda, me ajuda. Foi assim uma meia hora para ter aquele livramento do meu filho. E naquele dia eu falei: Deus, de hoje em diante, se o inimigo teve a audácia de usar o meu filho, ele me usou, mas ele teve a audácia de usar o meu filho, Deus, eu nunca mais vou permitir que ele use a minha família. Eu quero fazer uma aliança com o Senhor, Deus. Eu não quero mais gatinhar na Tua palavra, Deus. Eu quero andar na Sua palavra. Eu quero ter um entendimento da Tua palavra na minha vida. E eu senti que Deus abriu o meu coração em todos os sentidos. O meu coração ele ficou tão cheio de alegria que eu não sei mais o que é tristeza na minha vida. E falei: Senhor, usa o meu ser para ajudar aquele que precisa. Usa a minha vida, usa a pessoa que eu sou. E Deus me fez uma pessoa melhor. Eu quero ser uma discipuladora. Quando você entende a palavra, você tem que ensinar, é sua obrigação. Eu trabalho num hospital grande em Curitiba e também tem uma empresa que presta serviço em cuidados de enfermagem em residência e em hospital. Então eu tenho a oportunidade de conhecer muita gente e saber também a necessidade dessas pessoas. E Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele me mostra aquele ponto onde eu vou: olha, aqui, faça a tua oração, ore por essa pessoa, porque ele precisa. Às vezes são pessoas que têm uma doença lá há anos e que não tem mais nem discernimento do que está acontecendo, e eu levo e eu oro por eles. Deus fez tudo tão direito na minha vida que Deus me deu essa profissão. Como eu entro em hospitais, eu entro nas casas, eu tenho essa oportunidade de levar uma palavra de Deus para as pessoas e mostrar que eles não estão sozinhos, que Deus está ali com eles. Uma história de vida transformada pelo poder de Deus. Ivanilda nos conta como Deus invadiu a sua história e fez dela algo belo. E como Deus está abençoando a sua família. E é assim que acontece quando alguém, uma amiga, com senso de missão, convida uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e foi assim. E depois de vários convites, finalmente um dia Ivanilda aceitou. Isso é um encorajamento para mim, para você, para nós perseverarmos, convidando os nossos sementes, os nossos amigos, colegas, parentes, aqueles que nós queremos que experimentem o amor de Deus. Se você olhar para trás na história da sua vida, quantas vezes você foi convidado para vir na igreja, para ir numa célula antes de você aceitar o convite? Quantas vezes Deus o convidou para conviver com o seu amor, com o seu carinho, antes de você se arrepender dos seus pecados e deixar-se amar por Deus, deixar-se envolver pelo amor de Deus? Essa é a história do ser humano. Vale a pena perseverar convidando, porque o amor de Deus acaba nos atingindo. E agora, quando você pensa no amor de Deus que transforma a vida de Ivanilda, você fica surpreendido. Porque o que acontece com ela? Ela começa a abençoar outras pessoas, ela começa a orar por enfermos, ela usa a sua empresa para abrir portas e dessa forma as oportunidades surgem. É desse jeito que nós vivemos, porque você foi feito para uma missão. Aquele discípulo salvo por Jesus, que experimentou o perdão de Deus, ele tem consciência de que muitos ainda não encontraram a paz, o amor, a felicidade que só é encontrada em Cristo Jesus. Eu queria desafiar você a viver com senso de missão. Jesus disse: vão e façam discípulos de todas as nações, ensinando aquilo que eu ensinei, aquilo que eu deixei com vocês, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu e você temos uma missão e precisamos viver com senso de missão. Sabe por quê? Jesus está voltando. Nós temos pouco tempo, existe urgência para levar o amor de Deus, pregar o Evangelho para aqueles que não o conhecem ainda. Você tem vivido com senso de missão? É tão importante nós levarmos essa mensagem para aqueles que ainda não conhecem. Alguém se importou, levou a mensagem para Ivanilda e nós estamos sendo abençoados com a transformação de vida que ela teve. Você vai se importar com aqueles que estão ao seu redor?
vai levar a mensagem do Evangelho e logo, logo estaremos ouvindo mais testemunhos como esse, de pessoas que foram alcançadas pelo amor de Deus. Você quer viver com senso de missão? Nesse pequeno grupo você terá a oportunidade de fortalecer essa convicção. Mas antes eu queria que você orasse, pedindo a Deus que Ele trabalhasse no seu coração, o ajudasse a vencer as barreiras, que Deus lhe desse esse senso de missão como uma convicção tão profunda, que o motivasse a viver dessa maneira. Você pode fechar seus olhos? Senhor meu Deus, eu te agradeço pela vida que eu recebi em Cristo Jesus, pela paz, pelo amor, pela vida significativa que eu encontrei no Senhor. Eu te agradeço pela salvação em Cristo e te peço que o Senhor me dê um senso de missão tão claro, um senso de urgência para pregar o teu Evangelho, que eu não perca as oportunidades que estão diante de mim e eu possa falar do teu amor a todas as pessoas ao meu redor. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Agora é tempo de grupo. Você vai ter a oportunidade de compartilhar com todos que estão no grupo quais as dificuldades que você tem tido para viver essa missão, quais as alegrias que você já tem experimentado ao viver com senso de missão, levando o grande amor de Deus para aqueles que não o conhecem. Deus abençoe esse tempo de pequeno grupo.